A mulher busca no seu dia a dia a sua independência, sua identidade própria, sua liberdade. Luta profissional e emocionalmente para ser valorizada e compreendida. No Oriente Médio, a mulher está numa constante guerra interior, sendo inferiorizada pela sociedade, vive numa prisão de tela, sem poder mostrar seu verdadeiro eu. A estrutura etária no Oriente Médio é caracterizada pela extrema juventude da população, pois cerca de 40% dos habitantes têm entre 0 e 14 anos de idade. Essa juventude é reflexo da alta natalidade, que oscila em torno de 4%, e baixa de esperança de vida, que é de aproximadamente 60 anos na maioria dos países. O crescimento vegetativo supera, em muitas nações, a casa dos 3% ao ano. A política ainda é uma barreira a ser transposta pelas mulheres do Oriente Médio. Algumas lutam continuamente por obter maiores colocações nas listas dos partidos. Entretanto, o estudo recente aponta que há uma relutância por parte da maioria delas em participar da vida pública. Essa versão provém de que no sistema eleitoral predominante, a mulher é considerada apenas como um dos vários grupos competidores, e não como a metade da população. As deficiências sociais contrastam com a imagem de riqueza da região. O estereótipo do árabe rico, com magníficos carros e grandes somas depositadas em bancos suíços, está restrito à classe dominante, ou seja, a muito poucos. A grande maioria vive em condições precárias. O analfabetismo, por exemplo, beira aos 70% entre a população adulta do Afeganistão, um dos países mais pobres do mundo, e é muito elevado na Arábia Saudita, 37%, e Irã, 28%, os dois maiores produtores regionais de petróleo. As mulheres afegãs são proibidas de receber assistência médica, exceto em hospitais bagunçados, sem água, sem energia elétrica nem sala de cirurgia, ao qual só vão para morrer. Só os médicos homens têm direito a exercer a medicina nos hospitais, mas não têm direito a atender nem operar uma mulher. Quando uma mulher está grávida, os afegãos dizem que ela está enferma. 97% das mulheres afegãs dão à luz em suas casas, porque são proibidas de serem atendidas por médicos homens. Nos mamíferos, a determinação do sexo masculino depende de um gene localizado no cromossomo Y, denominado SRY. A proteína codificada por esse gene induz, no embrião, a formação de testículos. A testosterona e outras substâncias produzidas nos testículos atuam no desenvolvimento de órgãos genitais e de outras características típicas do sexo masculino. Portanto, o sexo é determinado pelo cromossomo sexual masculino. Apesar disso, no Oriente Médio, as mulheres são culpadas caso nasça uma criança do sexo feminino em vez de masculino. O Oriente Médio é uma das poucas áreas do planeta onde os casamentos consanguíneos entre primos e parentes ainda são comuns. São alianças combinadas entre famílias que vivem em aldeias próximas, onde todos são parentes. O resultado é que, no único hospital da região, você encontra 20 ou 30 casos de uma doença que, nos Estados Unidos ou Europa, existe, quando muito, em apenas um paciente no país inteiro. É a remoção parcial ou total do clitóris e dos pequenos lábios vaginais para evitar o intercurso sexual da mulher. Faz parte da cultura africana, mas que também se faz presente no mundo árabe. Ritual sacrificial de iniciação de características machistas. A iniciação feminina africana tem o mesmo significado profundo que a dos outros povos. É um rito de maturidade, uma dramatização da ruptura com a infância e o ingresso da condição de adulto. O órgão sexual é o símbolo de vida. Cortá-lo é como abrir as comportas para a vida, para que seu caudal possa ser livre no fluxo. Uma das razões seria o fato de que a mulher com clitóris decepado teria mais chance de arrumar o pretendente porque, com menos desejo sexual, há mais garantia de que se manterá virgem até o casamento, e depois de ser fiel ao marido. O Alcorão declara: os homens têm autoridade sobre as mulheres, porque Alá o fez um superior a outro.
Na página 36 desse mesmo livro, diz que Deus estabeleceu a superioridade do homem sobre a mulher pelo verso acima, o que não permite a igualdade entre o homem e a mulher, porque aqui o homem está sobre a mulher devido à sua superioridade intelectual. No islamismo, não somente a mulher é considerada um brinquedo e inferior ao homem, mas as mulheres são consideradas como tendo muitas deficiências. O mundo desconhece uma das histórias mais nojentas de abuso infantil, torturas e sodomização do mundo, vinda do fundo dos esgotos de Gaza, os casamentos pedófilos do Hamas, que envolvem até crianças de 4 anos, tudo com a devida autorização da lei do islamismo radical. Cada noivo recebeu $500 de presente do Hamas. Quase 30% dessas pequenas noivas apanham regularmente e são molestadas por seus maridos no Egito. Mais de 26% sofrem abuso similar na Jordânia. A prática da pedofilia teria a base e apoio do Islã. Mais ainda, talvez o mais conhecido de todos os clérigos muçulmanos desse século, defendeu em discursos horripilantes a prática da pedofilia. Um homem pode obter prazer sexual de uma criança tão jovem quanto um bebê. Entretanto, ele não pode penetrar. Sodomizar a criança não tem problema. Se o homem penetrar e machucar a criança, então ele será responsável pelo seu sustento o resto da vida. A garota, entretanto, não fica sendo contada entre suas 4 esposas permanentes. Todo pai que casar sua filha tão jovem terá assegurado um lugar permanente no céu. No Oriente Médio, o adultério é penalizado com a lapidação. A mulher é posta em um buraco no solo e tapada com terra até o tórax. Os homens lhe atiram pedras até matá-la. As pedras não devem ser tão grandes para não causar a morte rápida e nem tão pequenas que não se possam ser consideradas pedras. A burca é uma vestimenta feminina usada para cobrir o corpo. Muitos muçulmanos acreditam que o livro sagrado islâmico, Alcorão, exige que as mulheres se vistam modestamente em público. Para alguns estudiosos, ela deve cobrir completamente o corpo das mulheres, enquanto outros interpretam que é possível deixar o rosto, mãos e pés descobertos. A dança do ventre é praticada em diversas regiões do Oriente Médio. Muito antiga, tem como objetivo preparar a mulher, através de ritos religiosos dedicados às deusas, para se tornar mãe. É composta por uma série de movimentos, vibrações, impactos, ondulações e rotações que envolvem o corpo como um todo. Na atualidade, ganhou aspectos sensuais exóticos, sendo excluída de alguns países árabes de atitude conservadora. Apesar de tudo que vimos sobre a opressão sofrida pelas mulheres do Oriente Médio e considerarmos um absurdo, as mesmas se sentem realizadas e satisfeitas por cumprir seu papel de acordo com o que pregam a religião e a sociedade. Embora não pareça tão significativo para nós, o papel da mulher do Oriente Médio tem ganhado outras dimensões. As mudanças ocorrem de forma lenta, mas elas vêm conquistando cada vez mais vários direitos e um novo papel na sociedade em que vivem.